Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Bom, quero dar saudações a todos vocês que estão nos acompanhando aí no Perspectiva Podcast, tá certo? Lembrando a você que durante até o final do ano a gente vai estar sempre com um episódio para lá de especial com um convidado também muito especial em que a gente em que a gente vai conversar sobre histórias, que é o que nos conecta a cada episódio desse, tá? Hoje não vai ser diferente, porque eu estou com um convidado também muito especial aqui, mas antes eu quero lembrar você que todas as informações que aqui a gente mencionar, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, Instagram, telefone de contato, você vai encontrar na descrição desse vídeo, na intenção de você conhecer um pouquinho mais a fundo sobre o nosso convidado, tá certo? Bom, é o seguinte, sem muita cerimônia, a gente já de cara apresenta o nosso o mais novo convidado do Perspectiva Podcast de hoje, tá certo? Aqui do meu lado, eu estou com Pedro Botelho, ele que é CEO da Ótica Infinita. Tudo bem, Tudo Pedro? bem? Bom dia. Bom Bom dia a dia. todos. Bom, que legal. Pedro, a gente ficou muito feliz que você topou vir aqui conversar com a gente. Foi. Vou aceitar esse desafio, né? Primeira vez, saber como é que funciona, contar um pouquinho da minha vida aqui. Ótimo, perfeito, então. Então, assim, aqui é uma conversa descontraída, é uma conversa sem muita cerimônia, até porque a gente sabe que quanto mais verdade a gente Sim, entregar para as pessoas, mais há uma conexão. A gente vai estar entregando aí a possibilidade de dar uma conexão legal para as pessoas. Fechado? fechado. Bom, então vamos lá. Pedro, eu queria entender quem é o Pedro Botelho. É, eu sou uma pessoa assim que viajou muito pelo Brasil, porque o meu pai, ele era consultor de empresas, né? Ele trabalhava pelo IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, trabalhava pelo Sebrae e ficava sempre obsoleto em algum lugar. Então eu cheguei a conhecer o Sudeste praticamente todo, morei, e o Nordeste praticamente todo, em Ah, várias cidades. Então conheço o Brasil bastante. Então é isso. E nessas andanças parece que esse negócio de ótica me perseguia, entendeu? entendi. Mas assim, antes de você trabalhar com ótica, você exercia outras funções. Você já foi CLT, por exemplo? Sim, já fui CLT. Comecei a trabalhar com meu pai aos 13 anos, com a loja que ele botou para minha mãe uma confecção. É, mas a gente sempre se mudava. Aí chegou no meu primeiro CLT assim, foi no Bob's para vender fast food, né? Aí logo com um mês de trabalho, eu tinha um tino para comércio, né? Aprendi muito com meu pai. Então, né, com um mês, uma moça me chamou para trabalhar numa loja de shopping, que no caso foi a Headley. E foi meu primeiro emprego, um emprego muito bom. E depois disso, meu pai falou que tinha um emprego numa loja que ele tinha dado consultoria, só que meu pai estava falando aquilo para me estimular para eu ir trabalhar, só que não era bem verdade, não tinha essa vaga de emprego. Eu cheguei lá, aí eu perguntei pro meu, que seria o meu patrão, né? Ah, tá com essa vaga de emprego aqui e tal. Não, não tem vaga nenhuma de emprego não, mas para minha sorte, era aquela transição de analógico para digital de celular, e era uma loja de celular. Sei. E nessa transição, né, era celular que custava 2.000, passou para R$ 199 na época, né? Olha Então só. fazia fila no quarteirão. E a loja estava lotada de gente, e eu me apresentando por emprego, ele falando não. E aí chegou uma senhorinha e falou: Que conversa é essa que não está precisando? Tá precisando sim, você vai contratar ele. Olha só que Você legal. vai contratar ele. Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, assim, ah, tá bom, vamos fazer um teste. E nesse teste eu consegui me destacar e me efetivei. Aí eu levei uma pernada de um colega meu de trabalho, que era filho de uma juíza. Ela Nossa. botou ele para trabalhar. E ele falou assim: olha, eu estou precisando muito que minha mãe precisa. Minha mãe não tem condições, minha família, eu preciso muito desse emprego. E eu precisava bem mais que ele, né? Ele tinha, inclusive, ele já chamou depois, eu conheci ele, tinha fazenda, chamou para festa, tinha dinheiro. Entendi. E eu fiquei desempregado. Aí depois ela descobriu a mentira, a farsa dele, né? Que ele tinha dinheiro, que não precisava, e me chamou de volta. Com 3 meses eu virei gerente dessa empresa. Olha só, com Eu três vendia meses. bastante. Eu vendia bastante. Aí tinham feiras, né?
Era em João Pessoa isso, foi em Bramax Celular, esse emprego. Olha só. Aí eu vendia tanto que nas premiações tinha vendedor que ficava sem celular, eu ganhava celular de premiação, aí tinha um rapaz que ficou sem lá. Toma aqui, eu ganhei 2. Vendia bastante. É muito. Aí passei lá de João Pessoa, eu fui trabalhar na Vila Romana, que é a Sela Invest do Brasil, né? Que é uma multinacional, Ah. que já fez até as roupas da seleção, os ternos da seleção. Nessa época da loja de celular, quanto tempo durou? Foram 2 anos. 2 anos, 2 anos, entendi. aí abri uma outra loja que eu fui gerente. Eu fiquei participando, era num shopping Sebrae. Eu Sim. trabalhei desde a fase de implementação. Aí foi muito bom, foi uma época muito gostosa. Aí depois eu fui para Vila Romana e foi muito engraçado as formas com que eu entro nos empregos, né? Ah, sim. Aí eu falei assim, vou tentar entrar na Vila Romana. Era uma loja que pagava bem na época. E eu falei assim, eu vou deixar meu currículo, não custa nada, né? Eu não tinha experiência para estar trabalhando lá porque ganhavam muito bem os vendedores. Aí eu coloquei, só que eu tive a sorte da moça do RH já tá 8 anos sem tirar férias, né? Que ela era muito essencial na empresa. E ela já estava surtando, né? Aí ela me mostrou assim, eu entreguei e tal. Aí ela me chamou lá. Aí ela, ó, você tá contratado. Como assim? Ela, ó, Pedro, eu vou te falar a verdade. Eu tava aqui, eu já tô 8 anos sem tirar férias. Eu peguei, eu fiz igual a Xuxa naquelas cartinhas que o pessoal mandava. Ela tinha uma pilha de currículos de 500 currículos. Ela jogou pra cima e pegou um. Aí era eu. Olha só. Eu tinha muita sorte. Aí consegui trabalhar lá. Ela falou assim, ó. Se não for para ter sorte, tu não precisa trabalhar nessa empresa. Então você tem muita sorte, se considera uma pessoa com sorte. E eu entrei sem nenhuma experiência no vestiário. A experiência que eu tinha mas era terno. Era uma coisa que eu estava totalmente aquém. E deu certo. Consegui vender bem. Eu tinha apelido de mala velha lá, né? Por quê? Mala velha porque eu vendia mais que todo mundo, que o pessoal bem mais experiente. Então, o Davi, que era um senhor mais velho, né? Me Entendi. chamava de mala velha. Então esse teu dom para venda já vem de muito Já tempo. vende muito E assim, tempo. preparação, tu teve para poder assim, cara, para me ser um bom vendedor, eu preciso me preparar. Meu pai era meu norte, né? Meu pai era consultor de empresa, ele dava cursos de vendas. Sim, E eu era apaixonado por tudo que meu pai fazia. Então caraca, eu falava assim, eu não quero ser médico, quero ser nada, quero ser vendedor. vendedor, Era, cara. era, era por paixão mesmo. Eu tinha uma paixão por aquilo e foi, né? E ainda tem, né? Porque Ainda aí tenho. você tem uma ótica, né, aqui Mas na cidade. tem as etapas da vida, né? Sim. Porque é por isso que muitas empresas a gente não entende, o cara tem experiência, por que não contrata? Você, para começar a trabalhar, você tem que ter experiência. Mas depois que você tem experiência, as pessoas não te querem mais. Você chega a uma certa idade, as pessoas te descartam. Por que as empresas contratam os jovens? Porque os jovens, eles sonham. Então, ele não vai pegar aquela pessoa, vai escolher cliente, ele vai estar ali, ó. Tô sonhando com isso, meu primeiro emprego, vai tratar todo mundo, vai sorrir para todo mundo. E a pessoa que já tem mais idade, ela tá um pouco cansada O dessas que, coisas, o, apesar da o experiência. que é que você considera mais idade? Apesar de mais experiência, ele fica um pouco mais cansado. Por exemplo, vou dar um exemplo de um vendedor que entrou na Vila Romana Ah, e o apelido dele era Mamba Preta. Mamba Preta é a cobra mais venenosa do mundo, porque certo. ele desmotivava toda a equipe. Nossa. Ele chegava assim, ó, aqui nós estamos todos no mesmo barco e esse barco vai afundar. Então é aquele cara que já estava cansado de entrar, sair em empresa, ter aqueles vícios, ter os problemas pessoais, problemas de família, já com filho, já essa coisa toda. Então trazia para o trabalho e tinha esses problemas, e o jovem não tem isso. Por isso que muitas empresas escolhem o jovem, por vários motivos, né? Vai pagar menos e outros fatores, mas é o fator motivacional. Então, assim, eu cheguei nessa fase. Eu cheguei na fase da mamba preta. Eu cheguei na fase da mamba preta, onde eu cansei de cliente. Eu falei, cara, tô De chefe, cansado. não. Cansou É, de chefe também. cansei de chefe, aí botei meu negócio próprio. Aí comecei. Não, eu nunca fui um mau funcionário, mas quando eu fui patrão, eu virei a mamba preta. Eu falei assim: não, vou escolher cliente, eu quero paz de Vou demitir espírito, cliente. vou demitir cliente. Então eu cheguei nessa fase. Só que eu cheguei nessa fase, eu passei dos limites. Eu passei dos limites e então acabei demitido para ter uma paz, que eu cheguei nessa paz, né? Aí você às Você vezes estava precisando, né? você precisa de um reboot.
Ah, entendi. Você precisa renovar, começar do zero, você precisa ir para o deserto. Eu fui para esse deserto, eu perdi muito cliente, eu estava num nível emocional muito forte, mas eu passei por esse desgaste todo, troquei minha pele, né? A mamba preta trocou a pele, ficou uma cobra mais simpática. Então eu Entendi. tô nessa fase de tentar reconquistar, de tratar bem o cliente, como da primeira vez, como aquele primeiro emprego, como aquele primeiro sorriso. Eu estou tentando fazer isso. E eu espero que meus clientes, assim, aqueles que eu não tratei muito bem, que entendam que foi uma fase e que eu estou renovado, que eu Isso. sou outra pessoa. A Perfeito. gente tem que se reciclar, né? Exatamente. Nada melhor do que o tempo para curar certas coisas, né? É, como Raul Seixas dizia, né? Você tem que ser aquela metamorfose ambulante e Ambulante. não qual o nome dela, né? É a Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Boa, boa analogia, gostei. Então eu tô tentando ser essa metamorfose, apesar da idade, tô com 45 anos 45. e tô querendo sempre melhorar. Nesse percurso, né, que eu fui, aí eu entrei na ótica, né? Esse lance da ótica, parece que os chineses me perseguiam e a ótica me perseguia, né? Pois é, e essa é uma curiosidade. Mas antes, ó, para você que está acompanhando aqui o Perspectiva Podcast, a gente está aqui com o Pedro Botelho, né, da Ótica Infinito. O cara já tem assim, uma baixa experiência, principalmente no que se refere a vendas, né? E aí, quando a gente estava conversando com ele em off aqui, ele teve algumas experiências que hoje ele lembra, assim, que não foram tão legais. E aí é justamente sobre essa experiência com os chineses. É, não, tem chineses que são maravilhosos, mas tem chineses que eles gostam muito do dinheiro, né? Então Sim. eles são capazes, às vezes capazes de tipo fazer uma grande amizade com você para obter vantagem, mas assim a grande maioria dos chineses eles têm como padrinhadores alguns funcionários, são pessoas que estão ajudando ele no processo até de ajudar com os filhos, colégio, arrumar tudo para eles, né? Mas no meu caso eu sofri com um chinês onde a gente teve um envolvimento bacana. O primeiro chinês que eu conheci foi o Luiz, ele ficava na Pedro Pereira, isso foi em 2002, 2003. E foi um cara que, pô, me apresentou óculos de sol para eu vender. E eu tive a ideia de vender no Mercado Livre e chega a ser Mercado Líder Platino, ganhei muito dinheiro. Nossa. Aí eu me mudei, eu era casado na época, me mudei para Brasília e botei uma loja lá no Shopping dos Fabricantes de lá, não, Feira dos Importados, perdão. E cresci bastante. Só que aí minha ex-mulher passou por um concurso para voltar para Fortaleza e eu vendi meu negócio para o meu maior cliente. E ele me deu um cano, E foi um chinês, não. não foi um Foi um brasileiro. brasileiro. Aí, quando eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, que eu não recebi o dinheiro, que eu vendi num preço muito barato, meu negócio todo com tudo, com mercadoria, com Estruturado. tudo, tudo estruturado. Foi pelo casamento e pelas minhas filhas. Eu tenho duas filhas. E cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás. É um amigo meu, negócio de ótica. Botou uma ótica, fui trabalhar com ele no José Walter, era a ótica Veja Bem, isso faz muito tempo. Aí não deu certo. Aí esse chinês lá de Brasília resolveu vir para cá botar uma distribuidora Sim. no edifício Santa Lúcia. E eu fui gerente dele, né? Aí falei, vamos dar o nome de Ótica Infinita. Na verdade, não era para mim, era para ele. Só que o que é que aconteceu? Esse chinês não estava vendo o resultado, ele começou a querer aplicar golpes entre os chineses e brasileiros. Ele tinha uma simpatia muito grande, ele tinha um poder de convencimento muito grande. Então ele conseguia convencer as pessoas, está aqui, mostrava, está aqui a mercadoria vindo da China, está aqui não sei o quê, e faziam negócios grandes, né? 200 mil, 500 mil. Então ele acabou fazendo, ele ficou soberbo, né? Ficou orgulhoso e quis construir uma mansão lá na China. Eu cheguei a acompanhar e ele e também se envolveu com mulheres. Aí Entendi. gastou muito com mulheres e com essa construção. Então começou a dar muito golpe. E esse cara, os chineses estavam incomodados, alguns brasileiros. Ele chegou a falar para um brasileiro, eu tive um problema, que minha família mora na Suíça, na Alemanha. Cheguei a ter um problema porque ele falou que eu levei o dinheiro dele para a Suíça. Olha só. Bem conveniente, né? E não foi o que aconteceu, eu tive que provar isso, foi muito difícil para mim. Pô, esse cara vai me matar. Um brasileiro que ele deu um golpe, né? Entendi. Porque ele conseguia dobrar as pessoas.
Aí nessa daí, me disseram, alguns chineses, que ele foi apagado lá na China. Nossa. E Aí, isso foi em que ano? isso faz uns 10 anos. 10 anos, né? Aí ele sumiu. Ele era um grande amigo que eu falava com ele, eu falava pelo um aplicativo que é chinês, que é QQ, eu acho que é QQ, e que é tipo WhatsApp, e ele sumiu. Nunca mais tive contato com ele. Nossa, Depois disso, sumiu do mapa. Aí eu acabei herdando a empresa que era dele, né? Mas ele tinha dívidas comigo, né? Então ficou uma coisa pela outra. Eu entendi, fiquei com os móveis, aí com as armações e com o nome, né? Que foi eu que tinha que dado, né, da empresa. entendi. Então eu acabei, não, vou botar uma sociedade com um rapaz que eu montava. Montei, mas não deu certo por alguns motivos. Ele ficou com a minha estrutura e eu falei, não, vou vender de porta em porta. Já tinha alguns clientezinhos, tinha aquela sementinha, né, Entendi. implantada que nesse ramo, você se fizer um atendimento bom, você vai angariando mais cliente e isso daí vai se multiplicando. E foi o que aconteceu. Então já estou há um bom tempo com esses clientes que vão me indicando e eu vou vivendo dessa forma. Já ensaiei botar ótica, mas não deu certo, fechou na pandemia e cheguei a gerenciar um projeto que eu botei um laboratório para um grande chinês daqui, um grande distribuidor. Nós somos muito amigos até hoje, mas eu saí para ficar com o meu negócio e estou com esse negócio até hoje. Então, a ótica infinita hoje é uma realidade, né? Que você já É. vem, já está com ela aí, já está há bastante tempo, já tem quanto O tempo? ramo, o ramo, 22 anos, né? A ótica, em torno de 12 anos. 12 anos, né? Entendi. É. Sempre no mesmo endereço, que é física, né? Ela agora é infinita, né? Ela não tem local. Ela, Entendi, eu vou até o cliente, ou o cliente, eu tenho um ponto de atendimento na Major Facundo, né? Que é no entendi. centro. E eu vou até o cliente, eu trago essa comodidade para ele. Eu levo maletas com armações, tem uma grande variedade. A quantidade que você for ver de armações numa ótica, eu praticamente devo ter igual ou o dobro. Eu tenho muita armação, tanto para masculina, feminina, infantil, tenho todo tipo de armação. Então eu vou até o cliente, vou com as tabelas. Eu costumo trabalhar com lentes de qualidade, lentes alemãs, lentes francesas. Eu só não gosto de trabalhar um pouco com a Roya, que é japonesa, por um Entendi. motivo, que ela tem um clique, né, que quando ela foi desenvolvida pelo comportamento do japonês, que ele lê de um canto para outro, que é diferente do ocidental, né? Então, quando as lentes elas são desenvolvidas, né, tem um negócio chamado track. Aí, quando elas foram desenvolvidas, a primeira lente com essa tecnologia digital foi a SolarOne, que é um grupo que foi comprado pela Zeiss, e eles colocavam um equipamento de inteligência onde ele captava onde as pessoas mais observavam, né? Aí foi feito um desenho que é o SolarOne, que virou EasyAdapt, e dessa nasceram outras lentes digitais. Aí Nossa, eu trabalho, hoje em dia já está no Freeform, já tem Freeform que é forma livre, né? Você pega uma lente de visão simples, você amplia todos os campos dela e faz lentes maravilhosas hoje em dia. Mas assim, no início, quando eu comecei, não tinha tudo isso, vieram lentes do México. Eu acreditei numa representante que era amiga minha que falou: venda esse óculos, ele é melhor do que Varilux. Varilux é uma lente muito conhecida, né? Aí sim. eu confiei e perdi metade dos meus clientes ou mais. Hum, Então, assim, eu tive esses altos e baixos, né? Fui confiar, perdi tudo. Mas agora eu tô com uma parceria muito boa com a aham. lente com desenho alemão e meus clientes estão super satisfeitos. E o que eu procuro, meus clientes, não precisa oferecer Varilux, não precisa oferecer uma lente Zeiss, que também é muito boa, porque o valor de mercado delas é muito alto, né? Mas eu procuro dar um preço bom para quem quer consumir esse tipo de lente mais cara. Mas eu dou alternativa para o meu cliente para comprar um produto que se assemelha a esse produto que é top de linha, né? Entendi. Muito Entendeu? interessante, viu? E assim, você fala com uma prioridade, com uma propriedade muito Sim. interessante.
Claro que ao longo todo esse tempo você vai adquirindo experiências Sim, com fornecedores de alta qualidade que te é, permita, né, você poder conhecer a fundo, aplicar, testar algumas coisas, até sim. porque de ter referência é fundamental para que você possa apresentar isso para o cliente, né? É, na verdade eu comecei com lente, eu tinha uma insegurança, porque você tem uma inexperiência, né? E eu achava que se eu desse para os meus clientes o melhor produto, eu teria um problema, menos problema com a adaptação, então isso ia dar certo. E foi o que funcionou, certo? Entendi. Só que eu falei, a gente fala às vezes pra gente, né? Não, eu vou ter mais lucro se eu vender essa lente aqui, então vai ser bom, porque eu já estou com uma certa experiência. Aí eu investi nessa lente que foi prometida para mim, que era uma lente muito boa, e tive muito prejuízo por conta disso. Aí isso já foi faz bastante tempo, uns 10 anos. Então eu voltei para o que eu estava fazendo, só que foram surgindo alternativas que eu falava para um cliente assim: "Ó, você quer ser minha cobaia?" Eu falava literalmente. Só que assim, essa lente vai sair pelo preço de custo. Então você pode fazer essa daqui e essa pelo preço de custo. Aí você me dá um retorno para ver se ela é boa. Então fiz essas experiências e deram certo com outras marcas e assim, eu costumo trabalhar com o que dá certo. Então eu sempre, quando vai surgir uma coisa, uma marca nova, um experimento novo, uma tecnologia nova, eu escolho alguns clientes para testarem E aí, e tem mas dado certo. isso é uma prática comum, então, é uma estratégia É uma sua para poder estratégia minha. fazer com que você consiga validar Isso. produtos que vão, porque assim, Uhum, deve ter uma métrica aí por trás disso aí, que seja assim, não, se essa quantidade aqui ver que está satisfeita a adaptação, né, com uhum, a lente, aí você sim. passa a comercializar ela de uma forma mais direta, né? Antes de ter centros AIS daqui e a ZEISS entrou aqui pela primeira vez, que é a melhor lente do mundo, né? A empresa que fez as câmeras Sony, né? As lentes e que levou o homem não foi o que levou o homem à Lua, mas a aquela foto famosa que a gente tem da Terra, fotografada da Lua, foram com lentes causais, né? Então, eu fui um dos pioneiros aqui a vender ZEISS e divulgar a marca, estudei muito, dei treinamento. Então, teve esse processo das AIS, mas hoje em dia tem lentes que são maravilhosas com as mesmas tecnologias, no caso da OptiView, e tem subsidiárias dentro dessas marcas, né? Entendi. Então, eu estou colado e antenado com essas tecnologias que vêm. Por exemplo, o filtro azul. Quando eu fui botar esse laboratório para os chineses, a gente imagina que os chineses vão vender coisas ruins. Mas eu coloquei essa consciência no chinês para colocar coisas boas. Vamos trazer tecnologia boa, vamos para uma feira em Gramado de tecnologia óptica e vamos trazer. Aí trouxe para cá lentes com tecnologia de filtro azul, que ajudam a visão para ver equipamentos eletrônicos, né, sem essa carga de luz azul que prejudica a visão, que pode ter uma catarata precoce. No caso, evita fadiga, dor de cabeça, essas coisas. Entendi. Bom, isso é que o banco você também está bem antenado dentro do mercado, dentro essas tendências, né, essas Sim. feiras que acontecem ao redor do Brasil, principalmente, né, na intenção de você trazer sempre o melhor produto para o cliente. Isso é que é legal, porque você É. consegue trazer soluções que, de repente, o fato de você fazer esse atendimento, que é uma propriedade sua, faz com que você te dê muita bagagem, né? Sim. Inclusive fazem uns 7 anos que eu não distribuo mais cartão de visita. O meu tempo é aquele de tá aqui o telefone, aparece 2, 3 clientes querendo fazer óculos. Ó, fulano te indicou. E esse meu tempo de laboratório para isso e não tem o fato do cartão de visita. As pessoas às vezes perguntam, eu até tenho guardado. Você tem um cartãozinho? Não, vamos. Então eu atendo assim por indicação, mas eu vou te atender, não tem problema. Inclusive, quem estiver me vendo, eu vou deixar o contato, pode Sim. entrar em contato. E para quem estiver assistindo esse podcast, eu vou dar um desconto de 50% na tabela das grandes lentes, que no caso seria OptiView e Zeiss, mas se for o fato também da pessoa não ter condições de fazer uma lente boa dessa e apresentar uma forma assim, eu não tenho, eu tenho baixa renda,
através do Bolsa Família, algum comprovante de baixa renda, eu vou fazer óculos de visão simples, dependendo do grau, com armação por R$ 99. Olha Quem só. estiver assistindo, uma forma de conhecerem o meu produto, e é isso. Que legal. A gente ficou muito feliz quando você topou, né? Tipo Sim, assim, participar do podcast, vamos lá, quais são os benefícios que a gente pode propor, e é isso, é o fato de você ainda hoje estar atuando na área, tipo assim, de porta em porta, porta em isso porta. faz com que a pessoa se sinta mais segura, com essa Sim, comodidade, né? E agora com esse benefício aí de você. O engraçado que o que você disse aqui em relação a essa questão do desconto para a lente X, a questão de, dependendo da sua condição financeira, eu consigo ver uma condição Y, eu e aí o legal é que você flexibilizo flexibiliza, né? Eu Isso, flexibilizo se eu vejo que uma pessoa, por exemplo, a pessoa tem um alto grau, uma alta dioptria. Eu tento fazer o máximo dentro do custo, porque aquela pessoa já sofre tanto com um grau alto, aquele fundo de garrafa, e ainda tem que. É uma prática dentro da ótica de no mercy, né? Sem misericórdia, né? De ir na garganta do cliente. Desculpe meus concorrentes, mas é algo que eu, no meu caso, eu não vejo como uma boa coisa. É porque é o seguinte, o custo de uma lente de alta dioptria, ele às vezes se assemelha a uma lente comum. Só que às vezes, em muitas óticas, e algumas talvez de interior, cobram de acordo com o grau. E isso não condiz com o custo. Tu tá entendendo? entendi. Então, cadê o ser humano nessa hora, né? Poxa vida. É, é como aquela coisa da religião, né? Tínhamos igrejas há 300 anos, mas tínhamos escravos dentro de nossas casas. Então, quando é que o ser humano vai evoluir ao ponto de ver o seu semelhante e ter aquela misericórdia dele, né? Então, eu vejo alguns clientes, eu dou 50% na tabela de clientes de alta dioptria. Agora, teve um caso de uma cliente de 15 anos, com 24 graus, né? Nossa, E na verdade, eu briguei com o laboratório para conseguir um desconto, mas eu paguei R$ 55 do meu bolso, olha de só. diferença, né? Eu tive que fazer. Tem casos em que a gente tem que ajudar, né? Entendi. Então, assim, eu já ganho o dinheiro de tanta gente, para que eu vou ter que ganhar em cima da dificuldade, né, de uma pessoa? Então, assim, quem estiver vendo, que conhecer alguém que tem um grau alto, que costuma pagar caro, eu tô aí, a Ótica Infinita tá aí para dar essa força, e é isso. Perfeito. A Ótica Infinita, então, é onde. Aqui, inclusive, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o Instagram dele. Lá tem um link também que leva direto para o atendimento, que é o Isso. seu número direto. Fala direto Fala contigo. direto comigo no WhatsApp, No já WhatsApp tem um também. link. Lá tem um link que leva direto para o WhatsApp, né? Exatamente, a Então, gente conversa. lá ele tem uma experiência muito legal, tem um catálogo bem interessante lá de lentes, de Sim, armações, e ele é muito solícito, tá? É um rapaz que consegue conversar com você e consegue trazer uma solução para você que tem esse problema de vista, que tem esse problema de vista, que precisa de um óculos, de repente, vale a pena você ter ele aí para. E ele atende aí na sua casa. Como é que você faz? Agendamento? Como é que, Pedro? agendamento. A gente também encaminha para alguns profissionais, ou optometrista de boa qualidade, ou oftalmologista. Você tendo em posse da sua receita, você manda, a gente já manda um orçamento antes. A gente combina ou um local de atendimento, que eu já tenho fixo, ou um local que eu possa ir até o cliente. Antigamente, eu estava nas vacas gordas, eu escolhia o local. Hoje em dia, eu estou entrando dentro de comunidade, Sem problema. sem problema. Esse é o grande barato, né? De você poder ter É, a oportunidade de não ter limites, né? Até não tem porque limites. você está aberto aí em ajudar, em trazer uma solução para o É, cliente, isso é que é legal, né? a gente faz o que pode. Entendi. Isso é que é legal, É, rapaz. Então, ó, para você que está acompanhando aqui o Perspectiva Podcast, a gente está só no começo de um bate-papo legal. Para você que está nos acompanhando, é um bate-papo aqui com o Pedro, certo? Da Ótica Infinita. Ele tem aí, está trazendo aí soluções para armações, lentes. Ele conhece todo mundo do mercado, está há mais de 10 anos atuando, certo? E isso aí é interessante, tá? Agora vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui o seguinte. Já que você faz essas visitas, você tem esses parceiros. Me fala um pouquinho desses parceiros que você tem, de optometristas, né? é.
Tem, tem, também. tem optometristas que têm um nível técnico e tem um nível superior. Tem optometristas que, inclusive, treinam oftalmologista. Existe um certo receio em relação a optometristas, mas é uma função, uma profissão que tem sido regulamentada, né, na Câmara dos Deputados e no Brasil todo. É uma profissão que no mundo todo praticamente ela é regulamentada, mas ela sofre um pouco de impasse aí com alguns médicos, mas que não perde nada a sua qualidade em relação à medicina, né? Porque é uma questão de refração e não patologia. Então, o oftalmologista que se forma em medicina, né? Ah, Ele tem um vasto período, assim, um pequeno período de aprimoramento em refração. E o optometrista, ele, desde o início, ele estuda refração. Eu cheguei a fazer a faculdade de optometria e graduação mesmo, mas eu não dei continuidade por não ter como assimilar as duas coisas. Mas, inclusive, nós aprendemos sobre patologias, olha só, só que não podemos exercer. entendi. Até a confecção de um olho de vidro, né? Olho, uma prótese, né? A gente aprende todo esse processo. Então, aí a última etapa é a de refração, a gente vai aprendendo tudo sobre o olho, sobre a nefrologia, né? Os nervos, que o olho ele é ligado ao cérebro, né? Então, para ver essas questões de adaptação, de refração, então tudo isso a gente aprende no curso. Então, eu passei por todos os campos nessa questão de ótica, eu quis me envolver, fui representante, fui gerente, implementei laboratório, fiz viagens, fiz cursos, então eu tentei de tudo para chegar nesse ponto e tentar dar o melhor para o meu cliente. Lógico que quando a gente vê assim, por exemplo, se eu te falar um nome que até eu coloquei no meu o nome de acho que é Carlos, veja o nome que eu coloquei de um senhorzinho aí, Ah, que ele é percussionista brasileiro, e se eu falar o nome para você, você não vai saber quem é. Ó, deixa eu pegar deixa aqui eu na abrir nossa aqui. conversa. Eu vou abrir aqui para a gente. Tá aqui, olha. Aqui tá lá embaixo. Aqui. Peraí, deixa eu ver. Esse é o Perspectiva Podcast para você que está acompanhando a Paulinho da gente. Costa. Paulinho da Costa. Você Quem é conhece Paulinho? Paulinho da Costa? Você conhece Paulinho da Costa? Paulinho da Costa, Mas não. você deve conhecer Lionel Rich, você Sim, conhece Madonna, sim, você conhece Michael Jackson. sim. Você sabe a abertura da música Isla Bonita? La Isla Bonita. Tum, tum. Tem aquele batuquezinho? É Ah, Paulinho da Costa. Então, assim, tem todos os créditos, quando você vai ver numa capa de CD, tem os créditos, né? No final do filme tem os créditos. sim. E lá nos créditos do CD de Madonna, de Lionel Richie, de Whitney Houston, tem o Paulinho da Costa, que a gente não sabe, a gente não vê o bastidor, né? E assim, para o seu óculos ficar perfeito, ele passa por um processo. Que o processo é o oftalmologista, que é uma entrega mútua, né? Você tem que dar um feedback para ele, que não pode ser ele que pode estar errado, pode ser você que está dando o retorno errado para ele. Tem fatores que você não pode beber, não pode usar uso de entorpecente, não remédio controlado. Então, tem fatores que podem influenciar na confecção do óculos. Então, o óculos ele passa por algumas etapas, 3 a 4 etapas, que a primeira é a consulta, né? Que pode haver erro lá. Então, o consultor óptico, que ele vai, é o meu caso, o consultor óptico, o vendedor, o empresário no ramo. Aí depois eu não posso cometer erro, o médico não pode cometer erro, aí a fábrica não pode, o laboratório não pode cometer erro, e o montador. Tem a fadiga, tem questões de fadiga, tem questões de erro. O montador, ele monta 50 a 80 óculos num dia. Ele Nossa. pode cometer erro se tiver algo manual, né? Tem máquinas que são automáticas, mas tem alguns detalhes que ele vai ter que manusear a lente na armação. Então, tem todo um processo. Então, assim, para muita gente que não está adaptando com óculos, tem a questão do Paulinho da Costa,
que não é tudo o médico, porque as pessoas pensam assim, o médico acertou em tudo. Entendi. Então você que errou nisso. Não, existe. A gente pensa que não, mas existe muito erro médico. São quantas etapas, né? Depois que São, passa são 4 etapas, né? O médico, né? Consultor óptico, a confecção do laboratório e a montagem. São montagem. 4 4 etapas. etapas. Entendi. Aí elas passam, né, para o controle de qualidade, minhas lentes passam controle de qualidade. Até no final, quando terminou, vai ser analisado em um microscópio para ver se tem risco. Depois ela é embalada e eu envio E para o cliente. envia para o cliente. É isso, muito interessante, É. viu? Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que você vê a concorrência hoje no mercado de óticas? Olha, eu tenho muita ótica e eu não vejo isso como problema, porque hoje em dia eu estou muito espiritualizado. Né? Então, eu acho que é uma questão de que o sol nasceu para todos, né? Quem quiser de forma espontânea, quem quiser ter a sua ótica, trabalhar vendendo óculos, quem quiser fazer isso, tá com dificuldade, eu acho que sempre foi um ramo que deu um bom dinheiro, mas já deu. Já É como Fortaleza está cheio de drogaria, açaí e ótica, né? tem bastante Então, na assim, cidade, né? quem quiser, saiba que é bom e não é, porque pode ser um grande risco. Se você pegar dados ali na Pedro Pereira, que tem muitas óticas, é, 50% das óticas que abrem lá, elas fecham, as modernas. Em alguns setores lá da Pedro Pereira, 50% de uma área lá que abre, elas fecham, porque é muita concorrência, né? É muita coragem. Você meter os peitos e querer entrar nesse ramo, porque por questões que eu falo dessas etapas e quem está começando, e às vezes muita gente que está começando não tem experiência, é um ramo que acontece muito erro, entendeu? Muita insatisfação do cliente, né? E o cliente de ótica não é aquele que vai te dar um feedback. Ele, por exemplo, se o óculos não funcionou por alguma dessas etapas, que não pode ser a sua etapa de consultor óptico, não foi erro seu, foi erro do médico, ou de montagem, ou na confecção, ele não te retorna. Ele fica com raiva de você, procura outro profissional. Pelo menos aqui no Ceará, o cearense é muito orgulhoso. Ele não chega para te dar um retorno. Ó, eu não estou enxergando direito. Ele fala assim, ó, que filho da mãe esse cara. Me vendeu esse óculos, eu não estou enxergando. Aí vai falar mal de você para todo mundo e vai fazer com outra pessoa que nesse processo ela deu mais sorte, entendeu? Entendi. Então, assim, uma dica que eu dou para quem tem comércio, ótica principalmente, é ligar para o seu cliente e falar: e aí, como é que foi? Você está adaptando? Você está enxergando bem? É coisa que eu falho, tá? E Essa, acabo não fazendo porque eu estava com um amigo meu que eu fiz o óculos para ele há 2 semanas. Falar, e aí, cara, como é que tá o óculos? Ele não me falou. Ele não estava enxergando bem. Eu falei, cara, mas não tem problema, minhas lentes têm garantia de erro médico. Então, se o médico errou, eu falei, cara, você tem que retornar para o médico. Como é que você vai saber? Ou eu vou saber? Essa lente, tem cliente meu que aparece depois de 6 meses. Eu falei, a se garantia é queixando. de 1 a 3 meses, dependendo do fabricante. O cara aparece 6 meses. Cara, aquele óculos meu não prestou, não. Cara, por que você não me falou? Você tinha que me dizer, porque você tinha que retornar para o médico. O médico emite um laudo e a gente refaz Agora, sem nenhum custo. deixa eu lhe perguntar. E então, eu vou contar aqui uma experiência minha. Eu comprei mandei fazer o meu óculos e Uhum. tal, aí a armação quebrou. Isso É. se aplica também para armação ou só para lente? Se aplica, pelo Código do Consumidor, ela tem que ter garantia de 90 dias, pelo menos. As lentes têm garantia de 1 ano, dependendo do fabricante, né? Alguns fabricantes, as suas linhas de entrada que tinham garantia de 1 ano, agora eles estão transformando para 3 meses, porque o povo não cuida bem de lente. Geralmente usam muito abrasivo. O pessoal fala assim, use detergente neutro ou sabonete neutro, e essa neutralidade não existe, gente. É uma neutralidade que é para as mãos, ela tem abrasivo. Tem sulfato, tem lauril, tem éter na composição. Alguns detergentes mais baratos têm ácido sulfônico na composição. Então é um abrasivo. O cloro, ele pode fazer mal, entrar em piscina, cozinhar com o óculos. Você faz aquela combinação química, aí vai cozinhar depois. Então aquilo ali vai estourar o antirreflexo.
Algumas marcas que são muito boas, como a Roya tem um Blue Control, a Zeiss tem o Blue Protect, que são lentes que têm garantia de 2 anos. Então, qual é o comercial delas? Elas querem que você lave com detergente, elas querem que você use abrasivos. Por quê? Se você não usar nada disso, você vai passar 4 anos com Tem clientes meus que passaram 5 anos com a lente sem estourar o Só porque antirreflexo. cuida direitinho Cuidou da armação direitinho. do óculos. E quem me ensinou a cuidar de óculos direitinho foram aqueles clientes de alta dioptria, né? 15 graus, que o cara tem que passar 10 anos, às vezes, que não tem grana para comprar. Entendi. Aí, cara, é só não usar detergente. Eu lavo só com água aqui, passo um pano, Tá, então diluo essa é a recomendação, então, a tá? Pra quem... recomendação que eu dou, se você não tem condição de estar trocando todo ano, né? Óbvio, né, que se o médico falar que você pode passar 2 anos, 3 anos com óculos, ele vai deixar de ganhar o dinheiro dele. Mas em alguns casos você pode, sim, o grau estanca, não há mudança e você pode passar 2, 3 anos com óculos. Olha só que legal, É, não sabia disso. amanhã eu vou amanhecer com a formiga na boca, né? Olha só, mas interessante, porque assim, a recomendação quando você sai de lá, tem que trocar todo ano. Então, às vezes Se não, ele né? mudar esse discurso, tem médicos que falam para você trocar de 6 em 6 meses. Ele vai ganhar outra visita, né? É, entendi. Pois Eu vou é. ser muito criticado quando depois. Mas aí você, assim, é o seu diferencial dentro dessa área, porque É, assim, você não está preocupado só em vender, você não, está eu tô preocupado com preocupado a com o meu entrega, cliente. cliente propriamente O dito, né? cara tem dificuldade, tem gente que às vezes tem dificuldade de colocar comida na mesa, e eu tô lá Faz um pensando. sacrifício para ter o óculos, porque isso ali ajuda dentro do dia a dia, né? Eu penso em tudo isso. Quando eu tô atendendo um cliente, quando eu tô na comunidade, eu falei, caramba, cara, vou fazer, vou fazer isso não, vou ajudar a forma que eu puder ajudar, eu vou ajudar aqui. E muita gente não tem, o empresário, ele quer ir no pescoço, às vezes. Eu não estou falando de todos, mas uma grande parte dos empresários pensam, né? E Poxa. profissionais no geral. Entendi. Então, ó, isso aqui é o Pedro Botelho, certo? Ele é da Ótica Infinita. Se você está procurando, se já chegou o prazo de você ter receber uma visita para ele poder te apresentar algumas armações, armações ou lentes, né? Essa é uma oportunidade bacana. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar lá. Dá uma olhadinha no Instagram dele. Ele sempre que pode estar lá tentando ser ativo, né? Sempre É, postando uma coisa legal, de sim, repente alguma coisa sim. de algum cliente, uma novidade, uma tendência, né? Eu tenho até que melhorar esse engajamento, né? Esse Exato. envolvimento no meu Instagram. Eu pagava uma profissional para fazer isso, mas assim, é, a questão do tempo, do É, profissional, que às vezes tem que estar disponível, e eu tenho que, sei lá, criar vergonha, talvez eu mesmo fazer isso, né? sim, sim. Eu procurei agora uma empresa que faz vários banners, né, e edita com o nome da ótica. Fala assim, como é que tá a sua visão? Você anda com dor de cabeça? Você tem fadiga, cansado, insônia? E É, essas coisas, né, que realmente, né, porque você tem que estar, a questão dessa luz que é emitida pelos equipamentos eletrônicos, elas causam um pouco do distúrbio do sono. Então, uma dica para quem tem problema de sono, né, e sair, ver um pouco o sol que vai melhorar um pouco, né, a questão da visibilidade. Para quem tem criança, né, que tá tendo muito problema de miopia, é porque as crianças vivem dentro de casa, não saem na rua para jogar bola, então elas não observam longe. Então não é trabalhado essa questão do longe, né? Que o olho ele tem esse trabalho de que ampliar, ele precisa, de né, desse foco, trabalho. de optimizar esse foco de longe. Se a criança não tiver essa convivência de rua, antigamente a gente saía na rua, jogava bola, bete, né? Sim, Né, o beisebol brasileiro, né? sim, sim, é verdade. Então a gente não tem esse costume, então as lentes de miopia estão aparecendo aí para as crianças, né? Cada Então, vez mais. tem que tomar esse cuidadozinho. Tem que tomar esse cuidado. Agora a gente entra agora num assunto já do digital aqui, porque acho que de repente eu aprendi muito com as dicas que você deu aqui. Eu vou levar para a vida mesmo, realmente, porque Pode assim, contar comigo se quiser tirar dúvida. com certeza, vai ser um prazer. Aí vamos lá. Em relação, você já adiantou aqui que essa sua presença no digital ela é um pouco por falta de tempo, você não É, consegue dominar ainda com excelência. realmente. E muitos dos clientes que a gente traz aqui no podcast, a gente gosta de dar algumas dicas que vai ajudar ele a Uhum. poder ter a oportunidade de fazer essa captação, ainda mais
que você fala com muita propriedade do teu negócio, do trabalho que você exerce hoje. E muita gente dedica muito tempo para poder falar sobre estar presente no Instagram, porque Uhum. lá é tua vitrine, aquela coisa toda, mas pouca gente dá importância ao Google. E É, por que que eu digo isso? Eh, nós somos uma agência de marketing, então aqui nós atendemos tudo que se envolve a esse universo do digital é uma prática nossa. Então, desde criação de site, gerenciamento de rede social, criar artes, criar vídeo, tráfego pago, Google Ads, enfim, estratégias digitais, institucional, drone, isso aqui é uma prática da agência, nossa aqui. E aí tem um assunto que eu acho muito pertinente, que é justamente essa do processo de captação de cliente, uhum, que é o fato do cliente estar no Google. Por exemplo, uhum. eh, a sua lógica eu vi que você está lá no Google, mas As avaliações. tem algumas oportunidades de melhoria que a gente recomenda muito que ele dê a Sim, real sim, sim. importância. Isso porque nós somos muito bem ranqueados no Google. Se você, Uhum, quando chegar em casa, fizer assim, a seguinte pesquisa: Agência de Marketing Fortaleza. Em que momento eu falei o nome da agência? Nenhum, né? uhum. Agência de Marketing Fortaleza. Se você pesquisar quando chegar Aparece, em né? casa, a gente aparece. Por quê? Porque a gente está Pesquisa. bem ranqueado. E Sim. nós somos o nosso protótipo, o nosso laboratório. Uhum. Aquilo que dá certo para mim, a gente replica isso para os nossos clientes. E aí, esse é um ensinamento que eu trago muito. Se você tiver a oportunidade de dar uma atenção para o Google, isso vai ajudar bastante. Mas eu Isso, concordo. mas, e não é só isso. Eu vou te trazer aqui só Sim, um sim. exemplo. No início do ano, você já ouviu falar na profissão personal shopping? Não. Personal shopping quem é? É um cara que não está no Brasil, está fora do Brasil, que vende para brasileiros. Sim. Então, um cliente me achou pesquisando, agência de marketing Fortaleza, um Hum, cara na Flórida, que é sim. personal shopping. E ele estava precisando de ajuda para rodar anúncio, aquela coisa toda. E aí, o que é que a gente fez? A gente fez uma reunião, marcou direitinho e eu fui encontrado lá. E Sim. aí, qual é o ensinamento que eu tiro disso? Tudo que funciona, tudo que eu fiz para a nossa conta, a gente replica para os nossos clientes. E aí eu trago esse ensinamento. Se você não tem essa atenção lá, eu recomendo que tenha até mais do que o Instagram. Por quê? Porque lá é público de interesse, o cara já está Sim, interessado no sim. produto ou serviço. Então o que é que ele faz? Ótica perto de mim, ótica mais próximo, ótica com preço bom, ótica com preço barato. E já imaginou você aparecer nas primeiras Impacta, pesquisas? né? Você rouba a cena de que, inclusive, está até pagando para estar ali. Sim, Porque sim. na cabeça da pessoa, ela pensa o seguinte: eu não vou procurar essa empresa que está pagando aqui, que deve ser um absurdo o preço. Vou procurar essa aqui que está no orgânico. E aí a diferença você consegue Sim, sim, assimilar, sim. né? Quem está pagando está botando dinheiro para aparecer no começo. Você não, está aparecendo sem pagar, só com a qualidade do seu trabalho. É. E aí é essa magia que a gente traz. Então, essas estratégias a gente já trouxe aqui, já traz para muito Mas cliente, como é que as pessoas vão saber dessa magia se nem te conhecem, se né? nem te Você conhece. precisa aparecer, né? E precisa É, aparecer e ser ativo, né? Tá exatamente. sempre lá, solicitar avaliações. Aí quando você foi falando, fui pensando, poxa, ele poderia ter mais avaliações lá. Mas e Sim. quando você diz, está confortável? Não, mas se aparecer, se eu tiver a oportunidade de ter um acréscimo de 10% a mais de clientes, você queria ou não? Lógico, E óbvio. aí onde eu entro? Onde é que a gente entra? Cara, isso é possível e com investimento mínimo, né? Uhum. Uma agência, de repente, para otimizar e organizar tudo, backlinks, enfim, fazer toda a estratégia, isso é possível. E isso é É, que é o grande, o que eu acho super interessante, é o fato da gente poder propor uma experiência dessa em que a gente vai trocando experiência, quando você fala sobre do dia a dia, das estratégias do processo de venda, a gente pensa, poxa, no digital isso aqui também é muito quente. E aí fica aí essa dica interessante, não só sim. para o gerenciamento da rede social, para a otimização da conta do Google. É. No meu caso, eu precisava organizar a casa. Sim. Então, assim, a questão de eu não ter familiar aqui, minha família mora na Europa, eu Ah, não tenho irmãos, eu não tenho colaboradores, e eu sou um pouco assim de trabalhar como um lobo solitário, né? entendi. Mas agora esse lobo quer fazer uma manada, né? Entendi. Uma matilha, né? Isso, Aí eu estou querendo colaboradores nessa área, então para crescer você precisa disso. Você isso. precisa de uma estrutura, uma organização, né? Você precisa de pessoas para crescer.
uma empresa é um organismo. Então, se você está aqui, você não faria isso daqui sozinho. Pessoas aqui nos bastidores, né? Exato. Então, o que eu estou fazendo para me manter da forma que eu estou, tudo bem. E assim, como está muito agressivo esse ramo, eu tenho que entrar nessa perspectiva. E se eu quero crescer e eu tenho que tô com algumas pessoas e alguns projetos para crescimento, então eu vou ter que partir para esse Com certeza. E conte com a gente, porque é, assim, soluções a gente com certeza vai estar trazendo. A gente tem aqui vários cases de sucesso sim, sim. dentro da agência e acho que vai ser uma oportunidade legal para a gente poder conversar isso em off, Sim, porque, off, com certeza. porque na verdade a ideia aqui é a gente falar da sua experiência como proprietário, como CEO da Ótica Infinita. É uma oportunidade para você conhecer. Pedro, a gente está chegando aqui nos momentos finais do nosso bate-papo e eu quero te dizer que eh, a gente está muito feliz em saber que existem pessoas qualificadas e honestas dentro nos setores de óticas que realmente não tem nenhum pudor na hora de repente passar para o cliente exatamente o que ele precisa e o que ele não precisa e o que se ele precisar de alguma ajuda a título de orientação, que é uma coisa que eu vejo que você já faz isso com muita naturalidade, com muita segurança. Eu quero agradecer demais você ter topado vir aqui conversar com a gente. Tá bom. Só assim frisando que não é, eu não estou generalizando, né? Que essa prática assim, é uma sugestão. Lógico que toda empresa precisa ter o seu lucro, mas eu falo por mim que eu gosto de ajudar algumas pessoas, né? E para mim é bem visto para minha consciência, né? Legal. Então é isso, para ficar tranquilo, ninguém ficar com raiva, Exatamente. achar que deve fazer isso. Não, cada um trabalha da forma que achar necessário. É uma sugestão que para mim seria super válido que outras óticas trabalhassem dessa forma, tentando ajudar quem precisa. E é isso. Um cara super humano, cara, você é. Agora, para finalizar aqui nossa conversa, eu queria que você fizesse o seguinte. Você agora abriu aqui abriu o jogo em relação a esse processo de expansão, e aí eu queria que você, olhando para aquela lente ali, fizesse um convite para as pessoas que de repente querem atrelar a sua vontade de poder fazer essa parceria contigo nesse processo de expansão, olhando para a lente agora você pode fazer esse convite. Você que está aí desempregado, talvez tenha um emprego ou alguma atividade queira ter um lucro extra, né, uma atividade extra, eu ofereço um treinamento diante da minha experiência e se você quiser fazer parte desse time, você que está no interior, consegue captar clientes, eu faço atendimento no interior, levo um profissional para fazer esse atendimento, ou aqui mesmo em Fortaleza. Se quiser essa parceria, a gente faz, a gente pode crescer junto e dividir aí essa experiência e os lucros, né? Por que não, né? Por que não? Seria bom para todos. Perfeito. Pedro, aí deixa eu te falar outra coisa. Para quem está iniciando essa jornada com óleo, não só para óticas, mas qualquer um outro negócio, pela sua experiência, o que é que você diria para ele? Agora, também olhando para aquela lente. Olha, para quem está iniciando qualquer coisa, primeiro de tudo, você tem que fazer tudo que você for fazer, você tem que fazer com amor. Já ouvi falar de gente de grandes artistas, pintores, que a própria família falava: Ah, isso daqui é uma porcaria, cara. Você vai passar fome, é melhor você ser isso ou aquilo. E a pessoa insistia. Uma pessoa que falar para você, ou a sua namorada, não, não, isso aqui é bacana, isso aqui vai dar certo. Você tem que acreditar em você e amar o que faz. Se você for começar a vender qualquer coisa de porta em porta, e por incrível que pareça, a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi vendendo de porta em porta. Tem tanta gente que às vezes quer receber uma visita, você está numa loja, está aquela loja vazia, aí você visita aquela pessoa, aqui eu tenho isso daqui, mostra essas coisas, vai mostrar uns cordões, né, umas bijuterias, vai mostrar perfume, o que seja, o que você tentar ficar dentro de casa, num sofá, reclamando, não vai te tirar da situação que você se encontra. Então, se você resolver fazer qualquer coisa, vender din-din, começar de baixo, as pessoas vão ver a sua qualidade, a qualidade do seu produto e vão
te prestigiar e você vai ganhar autoestima e crescer diante de qualquer coisa que você tentar na vida. Agora, reclamar, eu nunca vi esse produto vender e dar certo, É isso, né? cara. É bem isso mesmo. Bom, Pedro, quero agradecer demais, mas antes da gente Hum, encerrar, você gosta de din-din? Gosto. Gosta. Pronto, eu quero falar aqui de um din-din, que é uma parceira nossa aqui, eu já inclusive a trouxe Hum, aqui, que é a Kaline, né? Hã? Caiane, a aí, Caiane é a proprietária, junto com o Rafael, do Dindim Gourmet, gourmet. bem meu preferido, né? Dindim Gourmet, meu preferido. Eu vou estar Pegar trazendo o aqui. Instagram aí. Vou divulgar o Instagram, mas antes eu quero falar dela, porque é o seguinte, é uma parceira nossa, quero de repente ter o seu apoio também, depois para a gente conversar sobre a ótica infinita, para a gente poder expor e falar a cada final de episódio aqui, eu quero ter a oportunidade de falar do negócio do cliente, aquele que de repente tiver disposto a estar aqui com a gente, essa vai ser uma oportunidade legal. Ué, Então tá aqui o no Dindim vivo? Gourmet, meu preferido, esse Meu aqui é Deus. seu, essa Gente, aqui é a Caiane, né, Ramon? ninho. A Ninho com Caiane é a Nutella. nossa parceira. Mostra aí, ó. Olha Olha só meu aqui. presente. Olha aí, ó. Olha aqui, que é bem embalado. Bem embalado. É um produto É, bom, né, não? bom, vamos saber agora. Vai saber agora. Mas olhando assim, esteticamente, você já vê assim que Praticamente, ó. Ó, excelente. tecnologia, ó. Rolou. É isso. Esse é o Didi Gourmet É da não, cara, ó. Eu pensei que já ia sair o produto aqui. Você tem que, né? Aqui é porque é a a segurança, embalagem a e embalagem, né? exatamente. É isso aí. Hum, Então, ó, para você que tá acompanhando aí na nossa tela, exatamente o Dindim Gourmet, meu é bom, viu? preferido. É bom, né? É bom. Delícia, então. E tá aí um grande abraço para Caiane, para o esposo dela Um também, que esteve abraço, aqui com a Caiana. gente. Que esteve aqui com a gente. Bom, para finalizar, para aproveitar que o Pedro está aqui saboreando o din-din, aproveita e deixa aí a rede social, Pedro. É, Ótica Infinita, no E, Instagram, e o telefone de contato. 85, o DDD. Aí tem o 9, né? 9996-0165. É o WhatsApp, você consegue entrar em contato comigo. Se quiser parceria, se quiser fazer algum orçamento, eu tenho esse desafio, eu cubro qualquer preço da concorrência, desde que você traga o orçamento, né? A empresa, o vendedor, o telefone, e a gente cobre qualquer oferta. E eu mantenho uma palavra que eu dei aqui no meio do podcast, que é para aqueles que assistiram o podcast, Ah, entrar boa. nas minhas redes sociais, na minha rede social ou WhatsApp, que cobre aí. Lente grau esférico até 3 e cilíndrico até 1, R$ 99,00 com armação inclusa, certo? Boa. Posso fazer umas progressivas aí a 199 dependendo do caso. As mais Opa! caras. Então, para você que está acompanhando a gente, esse é o momento. Bom, mas procura ele, diz que assistiu Promoção aqui. até o final de novembro, para quem assistiu. Eu vou manter a minha palavra e fazer esse preço. Perfeito, então. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela tua Obrigado gentileza de vir aqui também. conversar com a gente, tá bom? Obrigado pelo din-din. Ótimo, é isso. Gente, para você que está acompanhando a gente aí no Perspectiva Podcast, a gente encerra por aqui mais um episódio super especial, agradecendo a todas as pessoas que se envolvem nessa construção, a Valéria que está na direção geral, né, na produção também, a Débora, Ramon, Douglas, vamos lá, tem o Emanuel, o Eduardo, toda a equipe da agência, né, a gente não consegue fazer nada sozinho, então meu agradecimento a todos eles e dizer para você que a gente tem mais episódio ao longo até o final do ano, tem muito episódio aí para você acompanhar e a gente tem muitos parceiros inseridos dentro desse contexto aqui, tá? O meu muito obrigado e eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau. Tchau, tchau.